Feito. Tudo isso que a gente falou é uma base teórica que está aqui. Agora aqui eu já estou no Power BI, isso aqui, tá? Eu fiz no Power BI aqui. Então, todo aquele textinho lá está aqui no Power BI, está online. E aí aqui a gente começa a ver as brincadeiras, né? Pessoas, processos, tecnologias, os três juntos. E aqui, agora, eu começo a mostrar o resultado de vocês. Como que eu apresento o resultado de vocês? Num gráfico de barras. Lembra aquele blocão branco? Uhum. Eu não consigo representar o blocão branco. Então, por exemplo, pessoas que está no ciclo 2, ele está representado em barras repetidas para mostrar o ciclo, tá bom? Então, eu não sei se você está aqui ou se você está aqui, mas eu sei que você está nesse segundo ciclo com pessoas, tá? Processos e tecnologias está no ciclo 1. Então, de bate-pronto, uma coisa legal, vocês duas têm uma visão empreendedora, vocês duas têm uma visão para frente, mas vocês não olham do mesmo jeito. Uma olha para frente, para a direita, olha para frente, para a esquerda, sabe? Então, isso aqui, pelo menos no mapa, traz uma leitura legal. Mas você percebe que vocês entendem que pessoas já estão no ciclo 2, ou seja, vocês duas, eu não tenho a visão do resto do time, mas vocês duas entendem que vocês precisam sincronizar processos e tecnologias para ir para um próximo nível. Então, isso é legal. Isso falando como média, porque são vocês duas. Se eu pego a Lidiane se colocou como sócio, como CEO, e você colocou como sócio. Se eu pegar ela, você está vendo que muda pouco? Uhum. Sim. Quer dizer, eu tenho processo ali embaixo, ó. Você percebe que o dela, ó, tem um processo maiorzinho do que tecnologia. Se eu pegar você, eu tenho tecnologia acima de processo. Então, ó, vocês duas somam. A tua visão é que, agora eu vou inferir muitas coisas, tá bom? Se você não concordar, a gente discute e também não tem certo ou errado. Mas, na minha visão aqui, com a experiência, eu falei um pouco com você, mas não conheço o teu negócio, e a Lidiane, eu nem conversei, só fiz aquela introdução. Mas é o seguinte, aqui, olhando em termos de negócio, você vê, de fato, a necessidade desse equilíbrio. Para você falta processo, e aí processo, eu não sei se é processo ou é procedimento, mas falta. E você tem tecnologia ou tem método. Então, por que esses dois estão no ciclo 1? Porque eles não estão conversando. Então, a gente precisa entender quais são os processos e os métodos para ligá-los com a visão de pessoas, para dar o direcionamento. No caso da Lidiane, é diferente. Então, eu preciso entender, definindo o processo ou o procedimento, o que é que está faltando de técnica e método. Então, as duas coisas vão se somar. Se eu pego essa visão média ainda, que é de vocês duas, que é uma boa visão, tá? É muito legal isso, porque tem casos que a gente pega que um está olhando para frente, o outro ainda está para trás. Aí a gente tem que fazer um trabalho de alinhamento de quem está na liderança e na gestão, tá? Se eu pegar uma visão estratégica de vocês, eu tenho algo mais tímido. Ainda são pessoas, mas aqui está dizendo assim, a estratégia não traz o alinhamento dos processos estratégicos com as ferramentas. Então, eu não sei se falta direcionamento mesmo, de saber para onde vai a empresa e como vai, né? Como a empresa vai, se falta, talvez, saber como os seus clientes ou como os teus grupos de clientes ou as tuas receitas vão se estabilizar ou vão evoluir no teu negócio.
Eu não sei se é interno ou se é com os clientes que você tem, mas a gente precisa deixar isso claro, né? Como ponto de estratégia e como executar essa estratégia. Tá, mas eu não entendi qual é a divergência que você falou. Uma, aqui na estratégia, está achando que o problema é processo. Não, ainda não, vamos olhar. Aqui eu estou falando na média. Aqui, ó, se eu pegar você, ainda mantém a divergência aqui, vamos voltar, na média, é o seguinte, ó. Vocês duas, na média, entendem esse alinhamento. No geral, como empresa, como rumo. Mas quando a gente executa o rumo da empresa, eu não sei se você está executando, se você está direcionando a tua empresa, executando o dia a dia, executando tudo aquilo que você tem para fazer, ou se você está dedicando parte do teu tempo para direcionar o próximo passo da empresa, que é a estratégia. Se eu pegar a média e só pensar a estratégia está baixa. Então, de vocês duas, ó, aí não me importa, ó, tanto a Lidiane quanto você. Vocês mantêm o mesmo padrão, pessoas ainda, uma na tecnologia, uma no processo, mas é tímido. Então, assim, eu não tenho esse gráfico estratégico aqui no ciclo 2. Então, o que me parece? A gente precisa discutir os processos estratégicos e entender quais são os próximos passos da empresa que vocês pensam dentro do crescimento, se vocês têm linhas de produtos, linhas de serviço, qual que vocês vão potencializar. Porque se eu não tiver essa direção, eu não consigo definir o processo adequado para o teu time trabalhar. Ele vai ser executor. Então, eu não vou conseguir estipular padrõezinhos. Olha, aqui tem um padrãozinho, isso aqui é pãozinho quente, isso aqui não, isso aqui é consultoria que tem alto valor. Todos esses pacotinhos conversam com processos. E aqui está dizendo assim, a gente precisa explorar isso, porque isso ainda é tímido. Então, eu não sei, dentro desse cenário, se está claro, e se não está, o processo que vai para a tua turma também não vai ficar claro. Eles vão entender o que eles têm que fazer, mas eles não vão participar da estratégia. Aquela comunicação vertical do 70-20-10 não vai rolar. Sim. Entendeu? Sim. Agora, olha que interessante. Se eu for para o oposto, que é o operacional, olha como está o operacional na visão de vocês. Ele está berrando. Então, isso também é muito legal, porque por que eu vejo que é muito legal? Porque, pelo menos na visão de vocês, sabe o que está faltando para você estabilizar o operacional? Técnica ou ferramenta, que é a tecnologia. E nesse ponto, é muito bacana explorar com vocês, porque se na visão de vocês falta isso, e a gente entendendo quais são os processos operacionais e o que falta, antes de levar o processo para o teu time, a gente define isso com vocês e já entra para o teu time com isso definido. Então, pode ser uma técnica, um método, uma ferramenta de comunicação como essa que eu te falei, tá certo? Pode ser um workflow. Se eu defino isso antes com vocês, a hora que eu vou fazer o trabalho com o teu time, eu já defino um processo melhor com eles. Eu não exijo deles uma coisa que eles não vão ser capazes de entregar ou vão dividir o tempo com aquilo que eles precisam entregar. Sim. Faz sentido isso? Sim. Tá? Então, na visão de vocês, eu só achei muito legal. Porque se vocês entendem, como vocês conhecem o negócio, que vocês entendem que o processo já está alinhado com pessoas na operação e que falta tecnologia, então, ao desenharmos o processo na visão de vocês, que é esse aqui, esse processinho que está aqui, a gente vai entender o que daqui já veio para cá e o que está faltando para sedimentar. Uma vez direcionado isso por vocês, para a tua equipe vai ficar mais fácil. Do jeito que está aqui, se criar o processo de baixo para cima, talvez a gente exija deles. Por isso que era importante eu ter a visão deles. Porque talvez eles vão falar o seguinte, galera, tá um caos aqui embaixo, eu estou fazendo muito trabalho operacional, eu acho que realmente precisa de ferramentas, blá, blá, blá.
Então, aí a gente casa a tua visão e da Lidiane com a deles, tá? O de gestão aqui, o de liderança, olha que legal. Olha como tem 3 visões diferentes aqui. A visão de vocês de liderança está exatamente no meio do caminho. Quer dizer, vocês estão vendo que tem pessoas para poder seguir com a organização do trabalho, mas que não tem os processos ainda definidos para que essas pessoas possam executar o trabalho. De organização, não de operação, tá? Sim. Então, quando isso aqui acontece, normalmente os líderes, você e a Lidiane, são demandados, porque as pessoas aqui, elas sabem o quê, mas toda vez que elas vão fazer, ou antes ou depois, elas pedem o teu aval. Elas se penduram em vocês. É isso aqui que está dizendo. Então, é um processo de cima para baixo, que a gente define, estratégico, o tático e o operacional, olha que legal. Só que o efeito ele é ao contrário. Automaticamente, quando você alinha o operacional, você sobe esses processos para o estratégico, para o segundo nível, e o teu estratégico, que está pequenininho, começa a sobrar tempo para você evoluir para cá. Então, é uma definição de cima para baixo e uma execução de baixo para cima. Assim, eu vejo com muitos bons olhos, assim, ajustes. O que impacta isso na prática? É uma mudança de comportamento da tua turma operacional, e vocês que estão aqui definindo muito bem essa estratégia aqui, ó, vão começar a, talvez, ter que fazer definições que vão impactar o operacional, mas que, ao mesmo tempo, vão tirar vocês dessa operação. Então, e olhando aqui, ó, na média, a não ser que vocês duas são turronas e não querem soltar algumas coisas. Aí o negócio emperra. Se vocês não quiserem, tá muito, muito legal de trabalhar. Entendeu? Porque também tem o seguinte, né? A pessoa só vai fazer alguma coisa se você largar. Enquanto você não larga, ela não vai te empurrar. Ela não vai falar, Adriana, daqui que eu faço. Né? Quer dizer, eu não sou de pessoas, né? Mas, eventualmente, se chegar num ponto de patinar, aí talvez valeria a pena pegar uma psicóloga, alguém que trabalhe clima, que trabalhe diretamente ou pilar pessoas, para poder avaliar se existe alguma questão comportamental ali que está resistindo à mudança, tá? Mas, normalmente, com esse trabalho aqui, com a visão de processo, fica tão evidente que aí volta aqui, ó, olha aqui, ó, esse processo de tecnologia, você está naquela fase de perder pessoa, que é o biquinho para baixo aqui. Então, não se assuste se no meio do processo fica tão evidente a mudança das pessoas com relação aos processos, que aí alguém peça para sair. Entendeu? Porque você está nesse bloco aqui, ó. A cabeça está aqui, mas a execução está aqui. E aqui você pode perder gente. Tá? Não sei, entendeu? Menino, eu estou vendo esses gráficos aí. Eu entendo o que você fala, estou prestando atenção no que você fala. Tá. Concordo com, faz super sentido para mim com tudo que você falou. Agora, esses gráficozinhos, aonde eu tô, onde que eu tô, onde que tá aqui, ó. Vamos pegar só você, só para entender você, porque eu falo, é confuso mesmo, não se preocupe, eu estou falando com a leitura do gráfico. Você, na média, já está num ciclo, na tua cabeça, você, de aceitação que você precisa trazer processo de tecnologia, senão você não anda. Sim. Tá. E como que você está vendo aí dentro dessas cores? Aonde que você está vendo isso? Amarelo, aqui embaixo, olha só aqui embaixo, tá? Esquece tá. aqui em cima. Beleza. Amarelo está descolado do verde e do azul. Ah, então eu já estou no nível 2, eu estou no ciclo 2 com relação a pessoas. Isso. E aí eu estou no ciclo 1
com relação a processos e tecnologias, ou seja, eu estou perigando perder pessoas porque eu não tenho processos e tecnologias. E você mesma não se encontrou ainda, aqui está dizendo isso. Você quer, mas a tua organização, que é o processo, e a ferramenta não está conversando ainda. Sim, tá, exatamente. Então, Então, refletiu exatamente. por isso que está no ciclo 1. Então, a partir do momento que a gente define da tua cabeça a organização disso, a gente vê o que... E uma coisa muito legal é que esse gráfico ele está alto, ele não está baixinho. A barrinha também conta. O teu nível de maturidade está alto. Então, provavelmente, são ajustes. Ajustes. Estou pegando pernilongo, desculpa. Não estou louco. Entendi. Não estou aplaudindo. Entendi. Tem casos que a barrinha é bem pequenininha. Tá. Então, assim, não é. Se você pegar no gráfico de radar aqui, ó, a gente até põe o gráfico de radar, as bolinhas vermelhinhas, você vê que elas já saíram do ciclo 1, que é o branquinho do centro aqui. Você está mais para o 2 do que para o 1. Entendi. Então, o gráfico de radar está dizendo assim, putz, você está muito perto, a gente precisa sentar e definir o processo estratégico, como é que você vê a empresa, como é que você vê a tua empresa funcionando. Agora, vamos entender, quando eu, Kleber, falar com você, para você falar para mim como a sua empresa deve funcionar, com as tuas linhas de negócio, com as tuas receitas, com os teus produtos, como que você vai organizar o teu time que vai entregar vários produtos, como é que as coisas vão funcionar, eu pulo para a visão do estratégico, do tático e do operacional. A tua empresa funcionando operacionalmente na tua cabeça, aqui, ó, tá muito bom. Então, vamos organizar e entender o teu negócio, mas operacionalmente, me parece que está muito claro como as coisas têm que funcionar. Estrategicamente, que não. Então, aqui eu preciso entender, e aqui eu não consigo estratificar isso no mapa, porque nesse ponto é uma fotografia. Então, eu não sei se você não sabe, ou eu não sei, ou você não sabe porque você não tem tempo, mas você sabe. Eu não sei se esse gráfico está puxando para baixo por você desconhecer o direcionamento da tua empresa, ou porque você conhece, mas você tem a percepção de não ter tempo para seguir, para pôr em prática. Sim. E por que você não põe em prática? Porque você está enfiado na operação. Sim. Então, nesse caso, só quando a gente estiver conversando, que aí a gente for construindo, que eu vou saber. Eu vou falar, pô, Adriana, você manja pra caramba, você tem a direção. Então, a fotografia aqui, ela está muito mais pautada na tua situação operacional, que está te carregando, que operacionalmente você que puxa as coisas, aqui, ó, do que falta de direcionamento. Aí eu consigo equilibrar isso. Entendi. Deu para entender? Agora sim. E aí, se eu pegar a Lidiane fazendo a mesma leitura, olha aqui, ó, estrategicamente, a Lidiane também está na mesma situação que você. E operacionalmente, na mesma situação que você. Só que você, ó, esse é o dela. Tá vendo que o dela tem um risco aqui. E tá gravando, depois eu passo para ela. Ó, o dela tem um risco. O que está maior aqui no ciclo 2? O verdinho. O verde. Que é processo. Como ela vê que processo no ciclo 2 está mais alinhado que pessoas, existe um risco de ela estar entendendo que o processo é o procedimento. E ela entende assim, não, é só definir e tocar que vai dar tudo certo. Então, é um risco. Mas como eu também não tenho essa precisão, a gente só vai saber a hora que... E o teu, ó como muda. O dela já andou o processo. O teu tá lá alto, mas está lá atrás. Sim. Então, quando a gente juntos conversarmos, pode ser que tenha um complemento ou uma divergência, ajusta, e aí isso tomba para cá. Entendi. Entendeu? Aqui em cima, a gente tem
quando você abre para várias pessoas, normalmente essa barrinha aqui, ela vai trazendo do maior para o menor, é uma pontuação, que é o que traz a visão de maturidade do gráfico. Mas aqui tem o seguinte, Lidiane, vamos fazer uma leitura aqui com vocês duas, mas talvez não caiba. Por que a gente fala de áreas, aqui nesse caso, de fortalecimento? A Lidiane, ela é sócia, beleza, ela não vai sair da empresa. Mas quando eu tenho uma pessoa que tem uma visão do negócio muito alta, e ela entende que ela pode ajudar, mas a empresa não dá espaço, existe uma tendência de eu perder essa pessoa para o mercado. É que no caso é a Lidiane, e você. Não vou perder. Mas, dependendo, quando tem empresas que nos procuram por conflitos de sócio, a gente mostra que, assim, um desses caras que talvez está aqui em cima, ele leva a empresa tão nas costas que vai chegar uma hora que ele vai pedir para sair. E aí tem uma cisão, uma ruptura, tá? Então, pode acontecer. Por que a gente tem que fortalecer? Porque ele é um cara tão bom e sabe tão bem como as coisas vão acontecer que ele está levando a empresa nas costas, e se eu não agir rápido, ele é um dos caras que vai sair aqui embaixo no bico. Entendeu? Entendi. Então, aqui a gente tem um ranking, tá? Aqui é um radar para a gente poder ver, né, fazer aquela leitura que a gente fez, e aqui é a distribuição do esforço dentro dessa visão. Quer dizer, hoje vocês são mais operacionais, né, quase 40% operacional, e o resto distribuído em estratégico tático. Então, olhando aqueles percentuais, deveria estar ao contrário. Vocês deveriam ter mais esforço no estratégico tático e menos no operacional. Então, a gente tem que equilibrar essa força, tá bom? Isso aqui é um banco de dados que a gente tem, então, tem que ser feita uma leitura traduzida para vocês, mas normalmente algumas dessas ações de problemas cabem dentro do contexto das empresas. Aqui empresas que estão nessa situação normalmente, aí tem um ranking, e esse ranking é em cima da situação de vocês. Tem ingerência de liderança. Então, por exemplo, você fala uma coisa, a Lidiane fala outra, ou faz um líder ali pede para alguém fazer uma coisa, alguém vai lá e atravessa, você atravessa, enfim, pode acontecer. Redundância operacional das atividades também pode acontecer. Falta de clareza da estratégia aparece. Então, as pessoas não sabem para que elas estão fazendo, mas elas estão fazendo. Gestão exaustiva, insubordinação da equipe. A equipe pode perceber que tem muito cacique para pouco índio, e aí fica jogando, né, a favor deles. Problema de comunicação, retrabalho, alto custo, maior tempo de execução, NPS baixo, aqui traz. Então, eu não sei se vocês fazem a medição com o cliente de vocês com relação a tudo, né? Atendimento, serviço, blá, 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 mas o problema interno pode, nesse caso, aparecer para fora, tá? O que é ruim aqui? Talvez não é nem a questão de qualidade, é que o cliente não vê valor no que você está entregando. Ele está vendo que você é mais uma ali na feirinha. Então, ele pode mudar você de qualquer... tirar você e ir para um outro escritório, porque ele não está vendo o valor que você entrega, tá? Então, aqui é um ranking, tá bom? Tá vendo? Tem o A, B, por uma pontuação média. Pode ser que tenha todos, pode ser que tenha alguns, mas a gente olha para isso aqui e fala assim, putz, eu acho que tem coisas aqui importantes, né? Como a estratégia é importante definir o processo estratégico para comunicar com as pessoas. E aqui tem um ranking, também é um ranking, né? Não é para a empresa de vocês, mas que também traz quais seriam os benefícios, tá? Das áreas. Mas você vê que tem muito assim, a parte do controle e o financeiro. Por exemplo, estoque é uma das coisas legais de ver, né? Porque você não tem estoque, né? Desculpa. Saúde. Você não tem estoque, né? Não. Mas você tem funcionário, né?
que você compra a hora dele, né? Que você estoca. Então, aqui não é necessariamente... A gente está melhorando esse termo, tá? Mas não é necessariamente o que você estoca, mas como que você enxerga o que você estoca. Então, quando a gente fala daquela distribuição de trabalho das pessoas, as horas é um estoque que às vezes você está usando ele de uma forma não produtiva, ou poderia ser melhor utilizado, né? Então, aqui traz uma visão sobre, tá? Branding, cultura, processos, ó, traz aqui. Papéis e responsabilidades, mais para baixo. Comportamento de liderança, e por aí vai. Tá? São pontos que a gente pode discutir quando definir o processo, e aí a gente vê se tem pontos dali que fazem sentido explorar na implementação do processo. Tá? Fez sentido? Fez. Muito bom. O que, assim, de novo, eu quero reforçar o que eu acho que seria legal. Aplicar isso para o time, porque aplicado no time, a gente vai ter mais pessoas aqui e uma visão do todo. Se o time, numa visão deles, estiver muito descolado de vocês, talvez a gente tenha que fazer o trabalho em 2 etapas. Fazer uma etapa da definição de processos com vocês e uma validação com eles. Porque a validação com eles pode trazer outros elementos e antes de definir o processo, discutir com vocês 2. Que é aquele negócio assim, vocês estão sabendo muito bem o que vocês estão fazendo, mas a galera aqui não. Então, a gente faz, valida e volta. Aí a gente tem uma chance de ter um processo único comunicado com todos. Se todos estiverem muito próximos a vocês, aí a gente já pode ir direto com eles, valida com eles e traz para vocês. Faz um trabalho um pouquinho mais... Eu não acho que o esforço seria diferente, tá? Assim, pensando em custo, investimento, etc. É só a forma de fazer. Tá? Deixa eu parar aqui. Era isso. Aí, ó, deu certinho o tempo. Beleza, Kleber, eu acho que agora ela vai assistir, também aí a gente vai marcando, vamos vendo o que é. Entendi super bem agora a questão do gráfico e tudo mais. Acho que foi super válido. E... Nesse ponto, nesse feedback, o que interfere para nós? Porque, assim, aqui a gente não abriu todos os processos. Então, no primeiro ponto do trabalho, a gente entendendo os processos, os produtos que você tem, o que precisa da força, e a gente vai aplicar a força no lugar certo. Eu não vou fazer igual para tudo. Pode ser que tenham produtos ou entregas que são definidas, simples, e é daquele jeito. Beleza. Tem outras que são mais estratégicas, e principalmente são aquelas que vocês querem potencializar dentro do negócio. Então, talvez essas a gente tenha que gastar mais tempo para estruturar e entender como o teu time vai estar atuando nesse processo. Você definindo isso, aí você consegue ganhar a escala organizada. Que aí você direciona o teu time para o que você quer, para o que dá valor, para o que traz retorno, e a definição já orienta eles naquilo que eles precisam executar. Entendeu? Então, ó, desculpa, eu te interrompi, né? Você ia falar. Não, pode ir. Beleza, agora vamos... Eu acho que é fazer, ter a devolutiva dela, ou se você falar com ela e der o feedback, e ela falar ok, do tipo, né, entendi, tá aqui o vídeo e tal, a gente passa para o teu time, eles fazem, e aí a gente faz a devolutiva aí com todos eles. Aí, com essa devolutiva, aí eu consigo falar para vocês. Falar, olha, o trabalho que eu imagino é esse, dessa forma, ajudando vocês nisso. Fechado. Tá bom? Tá joia, Kleber. Então tá, você tem horário. Vai lá. Obrigadão, Obrigado, viu? bom final de semana.
Até mais. Tchau. Você também tem horário. Tchau, tchau. Pior que eu tenho, mas tá tão bom aqui. Vamos lá, Beleza. vou me interromper. Tchau, obrigado, Tchau, tchau. Adriana. Tchau.